Então hoje vai ser nosso último estudo sobre Gênesis, e nós trouxemos alguns pontos aqui sobre uma das histórias mais relevantes do livro de Gênesis, que é a história de José. Eu sei que vocês conhecem a história, mas nós trouxemos algumas coisas que queremos salientar com vocês e ver como estudo para fecharmos, porque eu creio que é a história realmente que fecha o livro de Gênesis. Então nós queremos ver com vocês essa história, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se entra ali. Tem alguém nos visitando essa noite? Por favor, coloca a luz, por favor. Está sem ninguém ali nas luzes. Se tiver alguém, levanta sua mão, você faz um sinal. Se tiver alguém que está nos visitando nessa noite. Tem ali o João, é isso? Seu João, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém além do seu João? Se tiver mais alguém, levanta sua mão, faz assim um sinal. Ali atrás também tem. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E aqui desse lado, tem alguém? Os visitantes só ficaram tudo de um lado de cá, foi? Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Hoje é um culto de estudo, nós estamos aqui para estudar a palavra. Gostamos de tirar a quinta-feira para termos esse momento onde a gente estuda, tiramos dúvidas, aprendemos mais sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento, é conhecimento de Deus. Quando buscamos a Ele, quando oramos, quando lemos a palavra, Deus vai abrindo o entendimento para que a gente possa conhecer ao Senhor. E o profeta diz mais, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, você conhece, mas tem muito mais para conhecer a Deus. Uma vida só não é suficiente para conhecer a Deus. Você pode ter 50 anos de evangelho, mas você ainda não conhece o tanto quanto deveria, ou quanto poderia conhecer. Por isso nós vamos ter a eternidade para conhecer mais a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, pode passar, mergulhando em Gênesis, a vida de José. Capítulos 37, de 1 a 11, nós vimos que José, ele recebeu sonhos, mas ele não recebeu explicações. Por quê, gente? Porque o propósito vem antes da maturidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Deus dá sonhos e não explica como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Uma das coisas que a gente aprende na criação de filhos é que nós precisamos dar sonhos e projetar, colocar coisas no coração dos nossos filhos para projetá-los. Quantos têm filhos aqui? Filhos pequenos? Alguém tem filho pequeno ainda? Principalmente pequeno, tem? Você precisa dar sonhos aos seus filhos, Melissa. Amém? Coloca sonhos, Milena, no coração das suas filhas, dos seus filhos. Porque foi isso que Deus fez no coração de José. Quando ele tinha 17 anos, Deus colocou um sonho no coração dele. E esses sonhos, eles vão nos empurrar. E serão os propulsores, serão os motores que vão nos levar adiante. Então é isso que Deus faz, e Deus faz isso conosco também. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, é para que você seja capaz de, visualizando o sonho, você passar pelas adversidades, pelos problemas que você ainda não conhece. Você ainda não conhece. Mas se alguém te perguntar, como é que você sabe que você vai chegar nesse lugar? Você vai dizer, é porque eu já estive lá. Amém? Os sonhos são uma forma que Deus te dá de você já ter chegado a um lugar que você ainda não colocou os teus pés. Quem está me entendendo? Sonhos são formas de você chegar a um lugar onde você ainda não colocou os pés. E é isso que Deus fez com José. José foi até um lugar através do sonho. Ele viu aquilo. E é o que Deus também faz nos nossos corações. É por isso que sonhos são tão importantes. Muitas pessoas querem um propósito, mas sem passar pelo processo. Aí entra aquela história que a gente falou, do processo. Deus mostra o destino, mas forma o caráter no caminho. E é isso que a gente vai ver na história de José. Que Deus mostrou a ele o destino, mas José precisava ser trabalhado. E se tem uma coisa que às vezes parece que faz medo para o crente, é quando Deus diz assim, desce a casa do oleiro.
Pastor, o que é descer a casa do oleiro? Que linguagem é essa? Descer a casa do oleiro, muitas vezes significa o lugar onde Deus vai te quebrar e fazer de você um vaso novo. Diga para o seu irmão, está ouvindo? Mas para que Deus faz isso? Para cumprir propósito. Para cumprir propósito. Né? Às vezes o vaso ainda não está nas condições necessárias. A Bíblia diz que quando Jeremias foi lá, ele viu um vaso na mão do oleiro, e aquele vaso se quebrou, e o oleiro daquela mesma massa fez um vaso novo, e o Senhor perguntou para Jeremias, Jeremias, ei Jeremias, por acaso eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Deus, ele traçou um paralelo, e ele disse assim, eu posso fazer a mesma coisa com vocês, eu posso quebrar vocês, e posso fazer de vocês um vaso novo. E foi exatamente isso que Deus fez na vida do José. Deus quebrou José. Quem era José? Ele era o filhinho do papai. Filho da Raquel, a mulher amada de Jacó. Era o menino mais paparicado. Era o menino mais mimado. Era o menino que recebeu uma capa colorida, a honra do pai. Aí Deus disse, José, eu tenho algo para você, mas você vai precisar ser trabalhado primeiro. Amém? Mas Deus mostrou propósito. Às vezes você vê coisas também na vida dos seus filhos, na vida de alguém, você diz assim, eita, isso aqui não é legal na vida dessa pessoa, né? Aí o que você vai fazer então primeiro? Dar a ela um destino, dar a ela um propósito. E depois dizer, mas a gente precisa trabalhar algumas coisas na sua vida. Amém? Nem todos os sonhos devem ser compartilhados. Tem coisas que devemos fazer como Maria. O que Maria fez? Ela guardou no coração. Tá certo? Principalmente se for um sonho. Se for um sonho onde você, no sonho, você está acima de todo mundo. Você não chega para as pessoas e diz assim, eu tive um sonho, e eu sonhei que você era meu empregado, e eu era o patrão. Querido, não é muito sábio você contar sonhos assim. Amém? Amém? Próximo. Traição, rejeição e abandono. Eita glória. Aí é Jeová amassando. Jeová amassando o crente. José não foi atacado por inimigos, mas foi por seus próprios irmãos. Tem gente que não lê Bíblia, fica chorando, dizendo, pastor, a irmã falou mal de mim. Pastor, não sei quem falou mal de mim. Vá ler Bíblia. Vá ler Bíblia, querido. E você vai entender que quem se levantou contra José foram os irmãos de sangue dele. Foram os irmãos dele, filhos do mesmo pai. É claro que não eram filhos da mesma mãe, mas eram filhos do mesmo pai. Então você precisa se preparar para sofrer decepções, que podem vir dentro da própria família, da igreja, do ciclo de confiança. Então se você quer cumprir o propósito de Deus, você não pode ser um tipo de pessoa que tudo se inflama. Tudo desiste porque aconteceu alguma coisa no seu círculo de confiança que te deixou triste. Aí você diz, não quero mais saber de nada, pastor. Crente com síndrome de Kiko. Né? Não tem um negócio do que o Kiko fazia, eu não lembro agora direito, mas era, né? Tem crente com síndrome de Kiko, porque não lê Bíblia. Porém, lembre, o plano de Deus não é cancelado por causa daquilo que os outros te fazem. Diga glória a Deus. Chega arrepio, crente. O plano de Deus não é cancelado por causa daquilo que os outros te fazem. Ninguém tem poder para fazer isso. Mas tem pessoas que são tão paranoicas, porque não lê Bíblia. Porque não está orando. São tão paranoicas que acabam, meu Deus, pastor, estão se levantando contra a minha vida. Pastor, colocaram meu nome na boca do sapo. Pastor, fizeram assim. Pastor, aquele irmão está tentando me derrubar.
Meu querido, ninguém pode te derrubar se você está dentro do propósito de Deus. Ninguém pode prevalecer contra você. Dê uma salva de palmas, aleluia. Eu não estou dizendo que você não enfrenta problemas, que você não enfrenta dificuldades. Eu estou dizendo a posição correta de você se manter. Qual é a posição? Confia em Deus. Confia, porque os planos de Deus não são cancelados por causa daquilo que os outros te fazem. Só quem pode cancelar é você mesmo. Se você não tiver a postura correta diante das adversidades, diante dos problemas, se você não tiver, não são as pessoas. Quando você dá poder às pessoas, você está fazendo dessas pessoas Deus na sua vida. Porque essas pessoas têm poder de dirigir a sua vida. Então você está atribuindo a elas um poder que pertence ao Senhor. Amém? Próximo. Deus na casa de Potifar. Deus continua presente mesmo quando parece ausente. Mesmo como escravo. O que a Bíblia diz? O Senhor era com José. Que coisa linda. Não é que Deus deu uma visão para José, não é que as pessoas viram, os outros empregados olharam assim, meu Deus do céu, eu estou me arrepiando todo, parece ter um anjo do lado daquele homem. Não, não era isso. É porque tudo que ele fazia prosperava. Na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. A bênção de Deus estava sobre ele. Então foi escrito, foi redigido lá, que o Senhor era com José. Na casa de Potifar, mesmo quando ele parecia ausente. Escuta bem, tem momentos na sua vida que Deus vai parecer que está ausente. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus não está presente. Tem momentos que você vai olhar e vai dizer, Senhor, onde é que o Senhor está? Mas mesmo quando Deus permanece em silêncio, Ele está com você. Ou como diz a irmã Cassiane, quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Amém? Você crê nisso? Mesmo quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Não atrapalhe o artista. Não sufoque o artista. E você é o poema, você é a obra de Deus. O poema, sabia que literalmente a Bíblia diz isso? Que você é o poema de Deus, lá em Efésios Paulo diz isso, a palavra usada grega lá é poema. Nós somos obra dele, nós somos o poema, então ele está escrevendo uma linda poesia sobre você. Amém? Então não sufoque o artista, deixe ele trabalhar. Aleluia. O lugar não define a presença de Deus, mas a fidelidade de Deus conosco. O favor de Deus não depende da posição que ocupamos, mas da presença que carregamos. José carregava. Ele era um homem da aliança. Ele era um homem de Deus na casa de um ímpio. Potifar não era cristão. Potifar não era judeu. Ele não era israelita. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Não é interessante? Deus abençoando o ímpio, Deus abençoando o Potifar e a casa dele por causa de José. Então, como nós dizemos, o favor de Deus não depende da posição que ocupamos, mas da presença que carregamos. Se você carrega a presença de Deus, gente, eu já falei aqui, se você carrega a presença de Deus, até quando você chega na feira, está lá a banca, a mulher sem vender nada, você chega, você começa a atrair clientes daquela banca. Já aconteceu isso com você já? Você chega, você traz a bênção para o lugar, porque você carrega o abençoador dentro de você, você carrega ele dentro de você. José carregava a promessa, ele era filho da promessa, ele carregava, e por causa dele, Deus abençoou a casa de Potifar. Aleluia! Próximo. Integridade quando ninguém está olhando. Aí é que pega, né, pastor? Dá para vocês lerem de novo? Integridade. Agora falem como quem comeu cuscuz. Vamos lá? Integridade.
Amém. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que quando ninguém está olhando, ela continua reta, continua fazendo as coisas corretamente. Ela não usa de hipocrisia. Ah, ninguém está olhando. Eu contei para vocês a história de um pastor que saiu do Nordeste e foi para São Paulo. Aí foi criado, desde cedo criado na igreja, cresceu na igreja, nunca tinha bebido na vida, nunca tinha fumado. Aí chegou em São Paulo e disse assim, aqui ninguém me conhece, eu vou no bar, vou tomar uma dosezinha no bar. Ninguém me conhece, eu sou lá do interior, lá do Nordeste, ninguém me conhece aqui. Ele entrou, sou lá da Mariquita, aí Vina disse, sou lá da Mariquita, né? Aí pegou, mandou, bota uma dose aí. Aí o cara, aí ele tomou. Eita Jesus! Porque crente se entrega de todo jeito, né? Aí depois ele foi perguntar, e aí, quanto é? Aí o dono do bar disse assim, para pastor é de graça. Querido, você tem que ser íntegro. Não importa se você está em São Paulo, se você está na Mariquita. Não importa o lugar que você está, você tem que ser íntegro, você tem que ser o que você é. E José foi exatamente isso, ele fugiu do pecado, mesmo sabendo que isso lhe custaria caro. Ele não tinha o pai, ele não tinha Rubem, que era o irmão mais velho, ele não tinha os vizinhos, ele não tinha ninguém. Ele foi vendido com que idade? Ele tinha 17 anos quando foi vendido. Ele era um garotão, estava na flor da idade, os hormônios estavam lá em cima. Se fosse medir a testosterona, estava tudo lá explodindo. Mas, bem alto, né? Oi? Malhado, trabalhando. E aí o que acontece? Ele não pensa, estou fora, não estou em casa, ninguém me conhece, a dona Potífera está dando em cima de mim, vou dar em cima dela também. Não foi isso não. Nós vivemos uma geração que negocia princípios. José nos ensina a preservar o caráter, mesmo quando há prejuízo. Por quê? Porque rejeitar aquela mulher... Gente, se tem uma criatura que Deus criou vingativa, é mulher. Se um homem fizer alguma coisa contra a mulher, ele está perdido. Porque o homem parece que sofre de amnésia. Fez uma coisa, com uma semana esquece. Fez raiva à mulher, com uma semana esqueceu. A mulher, 20 anos depois, ela lembra. 20 anos depois ela lembra. Ela lembra o dia, diz assim, sabe aquele dia, aquela hora, quando você entrou, que ficou? Aí o marido com a cara voando, quando foi isso? Porque todo homem é assim, né? Quando foi isso? E ele disse, aquele dia, você estava usando aquela calça, lembra? Imagina essa mulher dizendo para ele, José, ou você vem, ou você não sabe o que lhe aguarda. Você não sabe o que lhe aguarda. Ela ameaçando. Ele corre. A Bíblia diz que ele correu. Servir a Deus não é apenas quando a situação lhe favorece, mas é também sofrer por amor a Deus. Querido, guarda isso no teu coração. Servir a Deus não é apenas quando a situação é favorável, mas é quando você é capaz de você sofrer por amor a Deus, por causa das suas atitudes. Savonarola, o cara quebraram ele todo, e disseram, vamos enforcar você. E ele disse, como é que eu não vou sofrer por alguém que deu a sua vida e me amou tanto por mim? E a Bíblia diz que ele morreu glorificando a Deus. E eu estou dando um exemplo, mas existem milhares e milhões de exemplos de pessoas que por amor a Jesus estavam dispostas a sofrer, dispostas a morrer. Eu li um caso, vocês lembram,
alguns anos atrás, que aquele grupo islâmico radical, eles capturaram alguns crentes, homens, levaram para a praia e disseram: ou vocês negam a Jesus, ou a gente mata vocês. No meio deles, tinha um rapaz da África, que não era cristão. Mas quando aqueles homens disseram: nós não podemos negar a Jesus, aquele rapaz disse: eu quero esse Deus que eles servem. Eu não posso negar a Jesus também, eu quero esse Jesus. E ele decidiu morrer com eles. Ele decidiu morrer com aqueles homens, porque ele estava impactado com o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Amém? Que tipo de crente a gente é? Que tipo de crente você é? Tem pessoas que só querem servir se tudo for favorável. Ah, pastor, eu quero entrar na igreja porque eu quero que Deus me dê um carro. Eu quero entrar na igreja porque eu quero que Deus me faça isso. Eu quero entrar na igreja. Querido, Deus pode te dar tudo isso. Ele pode te dar tudo isso. Mas o mais importante, Ele já te deu. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não te desse nada, você ainda deveria adorá-lo, porque Ele já te deu tudo. O mais importante, Ele já te deu. Amém? Próximo. Nem sempre fazer o correto gera recompensa imediata. Aí você diz: ó, eu fiz o que é certo, pastor. Pastor, eu fiz o que é certo, mas me botaram para fora. Pastor, eu fiz o que é certo, mas ninguém me reconheceu. É um tal de reconheceu. É a síndrome do IML, né? Tudo querendo ser reconhecido. Está repreendido. Olha, às vezes você vai fazer as coisas corretas e você vai levar um pontapé. Às vezes você vai fazer o correto e as portas não vão se abrir como você espera. Quem está entendendo? Nem sempre fazer o correto garante que de imediato você vai receber uma recompensa. Gente, não é assim. José, ele fez o correto, ele disse para a mulher: não quero você não. Sai para lá, Jezabel. Ele não quis a mulher. Sabe o que ela fez? Chamou o marido. Chamou o marido e disse para ele: ó, esse rapazinho aqui tentou me violentar. Tentou abusar de mim, da minha honra, enquanto você não estava em casa. O marido, que já devia conhecer bem a esposa, o que ele faz? Manda José para a cadeia, para a prisão. Agora lembra o quê? José era fiel na casa, José tinha feito a casa prosperar, a casa tinha prosperado, José tinha sido fiel àquele homem, tinha rejeitado a esposa dele, não tinha adulterado, e o que acontece como recompensa? O que acontece como recompensa? Vai para a cadeia. Quantos de vocês já teriam desistido nessa hora? Não levanta a mão não. Não levanta a mão não, mas a pergunta é: quantos aqui já teriam desistido nessa hora? Quantos aqui teriam dito assim: ai, quer saber? Não vale a pena servir a Deus. Olha o que eu fiz. Eu trabalhei nessa casa, eu fiz prosperar, eu não me prostituí, e onde é que eu estou agora? Então nós precisamos entender pela palavra, querido. Por favor, entenda isso. Nem sempre vem de imediato, mas continua plantando. Lá em Gálatas está escrito o seguinte: que não nos cansemos de quê? De fazer o bem. Por que a Bíblia diz que você não deve se cansar de fazer o bem? Porque vai chegar uma hora que você vai colher. Se não houvermos, o quê? Desfalecido. Se você não desfalecer, vai chegar uma hora que você vai colher o bem que você plantou. Quantos querem colher o bem? Dê uma salva de palmas do Senhor, amém?
Aleluia! Há momentos em que obedecer a Deus parece nos levar para trás, mas Deus está colocando no lugar certo. O processo de Deus nunca é desperdício, nem mesmo quando parece injusto. Então, guarda isso no teu coração, porque isso vai livrar você de umas 10 sessões, né, de cura. Isso vai ajudar você muito a você trabalhar o seu interior. Continuando. Não enterre seus dons em tempos difíceis. Gênesis 40, mesmo ferido, esquecido e preso, José continua servindo e usando os seus dons. Onde José foi parar? Na cadeia. Tem pessoas que quando entram na cadeia emocional, cadeia de doenças, crises, problemas familiares, aí o que elas fazem? Olha, eu não quero mais fazer nada na igreja. Eu não quero mais servir a Deus. Olha, eu não quero fazer mais nada. Por favor, pastor, por favor, não me peça para fazer mais nada. Irmã, por favor, não me coloca mais meu nome em nada, não. Olha, tira o meu nome, eu não quero mais servir no ministério. Eu estou cansado, eu não quero mais. Eu estou sofrendo demais. Gente, sofreu o pobre do José. Ele está na cadeia. Chega 2 rapazes lá, 2 oficiais de Faraó, e os 2 têm sonhos. Os 2 acordam perturbado com sonhos. E o José tem dom, ele tem discernimento, ele sabe discernir sonhos. Que coisa linda. Esse dom foi Deus que deu a ele. E ele não enterra o dom, Mesmo com problema, pastor, quando você estiver com problema, continue servindo. Deixa eu dizer um segredo, escuta aqui, igreja, escuta. Quando você estiver com um problema, continue servindo. Quando você estiver com dificuldade, continue servindo. Foi isso que José fez. Chegou para os rapazes, para os oficiais de Faraó e disse: o que é que vocês têm? Eu estou vendo que vocês estão tristes. Quem é que faz isso? É gente que não fica olhando para o próprio umbigo. É gente que não fica lambendo as próprias feridas. É gente que ainda se importa com os outros mesmo estando com problema. Ei, vocês estão ouvindo? Gente que se importa com os outros mesmo estando com problema. Às vezes eu como pastor, eu estou com um monte de problemas. Mas quando alguém liga, eu preciso me importar com essa pessoa. Eu preciso me importar com você, eu preciso me importar com alguém que está precisando. Eu não posso chegar e dizer assim: ó, por favor, liga outro dia, liga outra hora. Eu estou com os meus problemas. José estava com problema, mas ele não fica olhando para o próprio umbigo. Ele se importa com alguém, e ele tem discernimento, ele tem um feeling. Ele olha para os rapazes, eles estão abatidos, e diz assim: o que é que vocês têm? Vocês não acordaram bem, você está triste. Me conta o que é que você tem. Gente, que coisa linda. Como é que alguém com tanto problema ainda se importa com os outros? Você está entendendo, Melissa? Como é que alguém com tanto problema ainda se importa com os outros? Muitas pessoas com problemas, elas se fecham, não querem saber de ninguém. José com problema, ele se importou com os outros e quis ajudar aquelas pessoas que estavam com dificuldade. Muitas pessoas deixam de servir porque estão magoadas com a vida, com pessoas, com a igreja. Lembre-se, você serve a quem? Ao Senhor. Se você deixa de servir porque se magoou com os homens, é porque você estava servindo aos homens. Mas se você serve ao Senhor, você continuará servindo. Porque o teu Senhor nunca vai magoar você. Amém? Esse é o momento de você dar outra salva de palmas para o Senhor. Faltou um V ali, né? Quando aprendemos a servir em meio à nossa dor, estamos prontos para o próximo passo. Você tem que servir mesmo em meio à sua dor. Quando você aprende isso, e José aprendeu, no meio da dor ele estava servindo aqueles oficiais. Próximo.
Em um dia, Deus pode mudar tudo. Essa é a hora que você fala para o seu vizinho assim, para o seu irmão, profetiza com ele. Usa o dedo de profeta. Cadê o dedo de profeta, gente? Diga para ele, esse aqui, ó. Diga assim, ó. Em um dia, Deus pode mudar tudo. Em um dia, Deus pode mudar tudo. Aleluia! Amém! Gênesis 41, 38 a 44, Deus muda a história de José em um único dia, da prisão ao palácio. Não subestime o que Deus pode fazer repentinamente, fique firme em sua posição, meu irmão, se mantenha firme. Você começou íntegro, você começou servindo a Deus, você começou fiel. Não deixa que as lutas, não deixa que as tribulações, não deixa que os problemas roubem isso de você. Não deixa. Porque tudo que o diabo quer é roubar isso de você. Porque isso é um tesouro que tem dentro de você, que Deus depositou dentro de você. Então não deixa não. Aleluia. A unção de Deus sendo liberada aqui, eu creio que Deus está trabalhando em muitos corações. Então deixa Deus curar você, deixa Deus sarar, deixa Deus restaurar. Aleluia. Nunca subestime, fique firme. Deus não precisa de muito tempo, Ele precisa só do tempo certo. Aleluia. É o tempo certo. Tem uma música que eu ouvi, que diz que Deus se atrasa, música de crente, não sei se vocês já ouviram essa música, que diz que Deus se atrasa, mas não falha. Olha, a irmã conhece. Gente, não é verdade, Deus não se atrasa, Deus age no tempo certo. Amém? Deus, Ele tem um tempo exato. Amém? O tempo exato de Deus. É interessante, por exemplo, Abraão, Deus tinha a terra da promessa para dar para Abraão, mas Deus chega para Abraão e diz, vai passar 430 anos até que os teus descendentes entrem na terra da promessa. 430 anos. Por que Deus não deu a terra logo para Abraão? Porque não tinha chegado o tempo certo. No tempo certo, Deus agiu. Amém? A mesma coisa em relação a José. Eu fico imaginando José indo deitar naquela noite. Gente, e ele não sabia, ele não sabia que era a última vez que ele ia dormir na prisão. Já pensou nisso? Era a última vez que ele ia dormir na prisão. No dia seguinte, chega a carruagem do faraó na prisão. Estamos procurando um rapaz chamado José. O faraó mandou te convocar, mandou você aparecer no palácio. Faça sua barba, troca de roupa, porque hoje você não dorme mais na prisão. Amém? É Deus. Deus. O copeiro do rei tinha se esquecido. O rapaz que ele interpretou o sonho tinha se esquecido. Mas Deus não se esqueceu. Deus deu a Faraó um sonho que só José poderia interpretar. Amém? Próximo. Dê o poder ao homem e descobrirá quem realmente ele é. Isso aí é uma frase de Maquiavel. Mas é uma frase interessante, porque ela é verdadeira. Dê poder a alguém e você vai descobrir quem essa pessoa é. Tem pessoa que quando não tem poder nenhum, ela, meu irmão, desculpa aí, porque, não sei o quê. Desculpa aí, meu irmão, tal. É um anjo. Aí você coloca ela num cargozinho, qualquer coisinha. Ela diz, olha, quando passar por mim, por favor, viu? Bata a continência. Se curve quando passar por mim, viu? Um pouquinho de poder que você deu para aquela pessoa. Pastor, mas foi o poder que mudou ela? O que vocês acham? Não, não foi não. O poder só manifestou o que já tinha dentro dela. É por isso que esse tal do Maquiavel aí, esse cara tem um nome até de maquiavélico. Mas maquiavélico é por causa dele, viu? Essa palavra maquiavélico. É por causa desse cidadão. Mas ele disse, se você der poder a uma pessoa, vai aparecer o que ela é.
vai manifestar o que ela é. Né? José testa seus irmãos, mas ele não busca vingança lá em Gênesis 42, 44, quando os irmãos comparecem diante de José. Ele não faz assim, ó. Não. José não fez isso não, gente. José não ficou, agora estou arrebentado. Agora ele vai ver quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eita glória, vão se arrepender. O José não fez isso não, querido. O verdadeiro teste de caráter não é quando estamos por baixo, mas é quando estamos por cima. Eita glória. Amém. Esse foi o verdadeiro teste. Agora, quem foi tratado por Deus não usa poder para ferir, mas para restaurar. Se você foi tratado por Deus, você não vai usar o poder para ferir. Você vai usar para restaurar. José faz um teste com os irmãos. Qual é o teste? Ele manda Simeão ficar e diz, ó, quero ver Benjamim. Ele queria saber como é que eles iriam tratar Benjamim. Porque Benjamim era o irmão de sangue que ele tinha de pai e mãe, o Benjamim. Ele queria apenas saber como é que os irmãos iriam tratar, se os irmãos tinham mudado alguma coisa, se continuavam aqueles mesmos irmãos. Não era um sentimento de vingança, era um sentimento de preocupação, um teste para avaliar o caráter dos irmãos. Muitos anos já tinham se passado. Imagina que José, quando comparece diante de Faraó, ele está com 30 anos de idade. 7 anos de fartura tinham se passado, José está com 37, passaram mais 2 anos, José está com 39 anos. 22 anos se passaram desde que eles viram José. E José queria saber, porque ele não tinha notícia desse povo. Aí ele diz, deixa o Simeão aí, me traz Benjamim. E aí ele faz o teste com a taça, coloca no saco que Benjamim estava carregando, diz, ó, o Benjamim estava roubando, ele vai ficar preso aqui. E aí o Judá faz uma coisa que quebra o coração do José. O Judá chega para José e diz assim, ó, a gente não pode voltar sem ele. Meu pai vai morrer se a gente fizer isso. Eu fico no lugar dele, eu vou ser seu escravo, mas deixa meu irmão livre. Aí a Bíblia diz que José não aguentou e começou a chorar. E ele disse, eu sou José. Eu sou José que vocês venderam para os ismaelitas. Mas não foi vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me colocou nesse lugar para preservar vocês em vida. Amém? Deus tinha dado um propósito. Acho que terminou, né? Eu tenho mais um, eu não lembro agora se tem mais algum. Terminou. Isso? Tem um? Pode passar. Ou é esse, né? Deus sempre está fazendo com que tudo coopere. Ah, ela mudou, eu não tinha visto. Deus sempre está fazendo com que tudo coopere para o bem de José. Ele sempre esteve fazendo. Gênesis 45, de 1 a 8, de 50 a 20. Diz o quê? Você intentou mal contra mim, mas Deus o tornou em... Vocês estão entendendo? Gente, mesmo quando as pessoas intentam mal contra você, mesmo quando, pastor, mas estão intentando mal, não tem problema, a questão é, como é que está você em relação a Deus? Porque se alguém tentar o mal contra você, e você estiver servindo a Deus, Deus é poderoso para fazer o quê? Converter aquilo em bênção para você. Deus não apenas nos livra da dor, Ele nos dá sentido à dor. Quando José estava passando por tudo aquilo, ele sabia que havia um propósito. Depois ele vai dizer, foi Deus que me trouxe, tinha um propósito, preservar vocês em vida. O que parece tragédia nas mãos dos homens, vira testemunho nas mãos de Deus. Virou testemunho. Essa história, gente, tem mais de 3.000 anos, 3.500 anos essa história. E até hoje, nós estamos aqui, século 21, nós estamos falando de José, do testemunho deste homem,
Que Deus use a sua vida para impactar outras vidas. Que o seu testemunho fale tão alto que você possa impactar outras vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos fazer duas coisas, vamos estar orando. Você que também trouxe seu dízimo, suas ofertas, você pode trazer, colocar aqui no gasofilácio. Amém? Pode estar fazendo isso, consagrando ao Senhor. Eu gostaria que você meditasse em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Como Deus, Ele dirigiu a história, como o processo se cumpriu. Como José não atribuiu aos irmãos a direção em sua vida, mas como ele viu o propósito em tudo aquilo que ele passou. Nós precisamos de crentes assim, que se mantêm firmes em meio às dificuldades, em meio às lutas. Um Mi maior, me dá um Mi maior, por favor. Aleluia. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será no céu, o abraçar, o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será o abraçar, o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste
Se mantenha fiel, querido, se mantenha fiel. Teu Deus é poderoso para transformar a tua situação. Se mantenha fiel. Ele é poderoso para mudar qualquer que seja a situação. Não deixa a amargura entrar no teu coração. Não deixa as decepções te ferirem a ponto de você querer deixar de servir. Não deixa que as injustiças, não deixa. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são então deixa. O que olho não viu, o que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. Declare! É o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o planejei, é o que eu preparei para você. Deixa eu trabalhar no meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Mais uma vez, deixa. Deixa trabalhar no meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são Mais uma vez, Jesus, nós abençoamos o teu povo. Declaramos graça sobre o teu povo. Declaramos fortaleza sobre o teu povo. Declaramos o mesmo Deus de José agindo sobre as nossas vidas. Declaramos integridade no coração do teu povo. Declaramos fidelidade no coração do teu povo. Declaramos intensidade no coração do teu povo, Senhor. E profetizamos, Senhor, a tua igreja experimentando coisas tremendas, sobrenaturais. O Senhor mudando histórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória, Senhor. Nós declaramos, selamos essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Sábado, 6 da manhã, nós teremos a nossa oração, homens e mulheres. No domingo pela manhã, os homens que já deram o nome, quantos homens que já deram o nome aqui para Saboeiro? Vai ter uma caminhada. Pastor, eu não sabia, então você está sabendo agora.
Os homens, caminhada não, gente, não é caminhada não. Vai ter um passeio para o Saboeiro. O pessoal vai de carro, vai de moto. E tem alguns atletas até que vão de bicicleta. Mas a maioria vai de carro e de moto, né? Então, Saboeiro, 6 da manhã. Se você não deu o nome, coloca o nome na lista dos homens também. E à noite, nosso culto de celebração no domingo às 18 horas aqui. Amém? Tudo certo? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar.